Catarina! Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Não reparem, por favor, no meu riso preso e na maçã do rosto. Isso aqui inchado ainda é efeito da cirurgia. Vai fazer um mês, mas a bagaça ainda está inchada. Estou retornando aos antibióticos para que a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável. Vocês viram eu cumprimentar a Catarina. Catarina é uma criancinha muito pequenininha que o pai disse que fica assistindo, vidrada, hipnotizada, os vídeos da Tenda do Necromante. E tem também o Jorge, um menininho um pouquinho mais velho, 9 meses, que também fica olhando para a tela, olhando, o que é isso aí? Se você tem uma Catarina ou se você tem um Jorge, criancinhas pequenininhas, não falam ainda, não leem, mas ficam ali olhando para a tela, entretidos, deixe no comentário o nome que eu dou um alô para elas. Alô, Catarina! Alô, Jorge! E também se você tem uma vozinha, um vozinho, daqueles bem vozinha e bem vozinho mesmo, não é seu tio todo cheio das saúdes, pleno das faculdades, mas daquele vozinho, bem vozinho, que você trata com todo carinho e que fica ali passando horas assistindo as coisas e gosta de assistir este velho aqui, deixa o nome que eu também dou um alô. O começo da vida e já o fim da vida. No meio a gente, tentando viver, tentando aprender a viver, tentando se livrar dos embusteiros, dos enganadores, dos falsários, dos estelionatários da fé. Nós. Muito bem. Meu vídeo! Eu estou aqui tentando fazer vocês visualizarem o Azazel. Azazel, se você não é um paraquedista que caiu aqui do canal não sabe de onde, Azazel é o pet, o mascote da Tenda do Necromante. Tem um vídeo explicando por que ele é o mascote da tenda. Tem a Nerustan também. Tem um vídeo também explicando por que a Nerustan é um mascote da tenda. E o vídeo de hoje é Levítico 16. O único texto da Bíblia que fala de Azazel. Então Azazel está todo feliz, ele vai roubar a cena, está ali dando pulinhos. Está no direito dele, afinal é um bode. Meio velho para ficar dando pulinho, mas que velho não pode dar os seus pulinhos, hein? Deixe o velho dar os pulinhos dele. Então o nosso bode velho, barbudo e vivo, está todo feliz porque vamos tratar finalmente do texto dele. É um capítulo de 34 versos, um capítulo que é uma unidade. Eu vou dividi-lo em 3, porque na nova fase da Tenda do Necromante são pelo menos 6 vídeos da playlist A Bíblia Toda Verso a Verso durante a semana, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 2 capítulos por semana, então eu preciso dividir cada capítulo em 3 vídeos, e aí a gente abarca todos os 2 capítulos com 6 vídeos. Em alguns casos eu vou ter que criar um espaço à noite, ou talvez eu tire o Minuto Bíblico uma semana ou outra da segunda e jogue ali, porque se for um capítulo muito grande, talvez eu tenha que dividir em 4. Mas nós já fizemos vídeos com um verso, então a gente vai se entendendo, vai descobrindo qual é o melhor arranjo. Vamos lá, Levítico 16, de 1 a 10. Aí está, Levítico 16, de 1 a 10. O texto hebraico de um lado, hoje é dia 21 de agosto, e hoje de manhã eu coloquei o teste da tenda no mural da comunidade, justamente perguntando qual é a versão da BHS que a gente usa. Então, se você quiser, mas se for muito longe, você vai ter que andar para trás até achar o teste. Mas a gente tem testes todos os dias de manhãzinha,
Então você pode se acostumar todo dia de manhã, dar uma passadinha aqui e fazer o teste para ver como estão os seus conhecimentos gerais sobre Bíblia e religião, sempre em perspectiva científica. Nada de bobagem, gosmenta, ectoplasmática, surubática, de abordagem teológica, alienante, circense da Bíblia, não. Aqui é só abordagem acadêmica, científica. Então, você pode se acostumar. Todo dia de manhã dá uma passadinha. No teste de hoje, qual é a versão dessa BHS aí? É a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta? Ou já é a quinta que está sendo preparada? No outro lado, a minha tradução, www.nossabiblialivre.com. Você está vendo a página do texto de Levítico 16. Mas para você ter acesso à página da Bíblia, vamos lá. O site é www.nossabiblialivre, está aqui. Um site da WordPress, eu encomendei e um amigo fez. Você tem aqui Leia a Tradução. Se a gente clicar, a gente vai parar lá onde nós estávamos. E aqui você tem o botão importantíssimo, tão importante quanto ler a tradução, que é Apoie a Tradução. Então, se você clica, você vai direto para o site da vaquinha virtual, Apoia-se. Está aqui, no momento, nós temos 324 apoiadores. Isso é 1/3 do que eu precisaria. Eu preciso uma meta aqui de 1.000. Estamos a mais ou menos 1/3. E os valores do apoio você escolhe aqui. Ou R$10, ou 25, ou 50, ou 100, ou 200. As orientações estão aqui, caso você queira lê-las, para se inteirar da seriedade do projeto. Aí você clica em Leia a Tradução, voltando à página da Bíblia, www.nossabiblialivre.com, uma Bíblia gratuita, enquanto estiver na internet, ela vai ser comercializada em papel também, livro a livro, mas enquanto não, é gratuito o acesso, e depois que for publicado em papel, vai continuar gratuito no site, não vai sair do ar, livre para quem quiser. Inclusive, na versão em papel, vai ter um QR Code que te joga direto para o site. A gente clica aqui em Levítico, vai abrir Levítico 1, eu posso ir clicando aqui do ladinho, e aí as páginas vão passando, eu acho isso aqui muito chique, ou eu vou direto para Levítico 16, vou lá, chegamos onde estávamos. Tradução literal, ao pé da letra, neuroticamente literal. Eu traduzo as palavras hebraicas sempre do mesmo jeito. Nas Bíblias, você tem uma palavra hebraica. Num capítulo é traduzida de um jeito, no outro de outro, no outro de outro. Mesmo nesse livro aqui do Shuraki, que é uma boa tradução. Os comentários eu não recomendo, não. Churumela e tonteria. Mas a tradução é boa, a tradução do Shuraki. Na verdade, é a única que eu dou uma olhadinha quando eu tenho alguma dúvida. Não olho as outras traduções, não. Mesmo ele comete deslizes. Você pega um capítulo de Gênesis, ele traduziu uma palavra qualquer com um sentido, aí você vai à mesma palavra em Levítico, ele traduziu com outro sentido, e às vezes no mesmo livro ele traduz a mesma palavra com sentido diferente. Na Tenda do Necromante isso não vai acontecer, só quando eu estiver convencido de que se trata de uma palavra com raízes diferentes, né? Na verdade, não é uma palavra, seriam 2 palavras. Ela é repleta de notas, ainda não é um comentário hermenêutico, é um comentário técnico, então tá aqui, ó. Se você descer, você vai ver as notas, ó. Vai ver nas notas todinhas. Vamos ver quantas notas eu fiz em Levítico 16. Já passou de 200. Já passou de 328 notas. Lendo o texto e as notas, você encontra algum problema, você clica aqui nesse botãozinho, fica no rodapé, clique aqui para enviar sua sugestão, aí vai abrir uma caixinha de mensagem, que vai direto para o meu e-mail, o e-mail da Nossa Bíblia Livre, e aí eu vou ler. Pode ser que você tenha detectado um erro de tradução, um erro de grafia da língua portuguesa, da transliteração, um erro de referência, alguma coisa errada. Aqui eu não bato papo, aqui eu não respondo pergunta, esquece. Quer bater papo, quer fazer pergunta, vá na Tenda do Necromante. Aqui eu só quero saber se você encontrou algum erro na tradução, na grafia da língua portuguesa. Aí você me informa aqui e eu corrijo. É a única Bíblia do planeta auditável enquanto é produzida.
Muito bem, eu vou ler e depois eu volto fazendo o comentário. O Azazel já está ali salivando de ansiedade. Fica calmo, Azazel, senão você vai ter um troço. A sua idade recomenda que você não se dê à ansiedade. Vai chutar uns traseiros. Que tal, hein? Então, enquanto eu leio aqui, você já sabe se de qual, você vai chutar uns traseiros. Tem gente que assiste o vídeo e não dá like. Vá lá, mete o chifre, mas mede bem assim. Dá-lhe uma chifrada bem boa nos glúteos para deixar a marca lá. Vai lá, a sua ansiedade vai passar. Vai chifrar traseiro de sovina de like. Vai lá. E fala Yahvé a Moshe, depois da morte dos dois dos filhos de Aharon, no se aproximar deles para as faces de Yahvé, e eles morrem. E diz Yahvé a Moshe, fala tu a Aharon, o irmão de ti, e não entre ele em total de tempo a sacralidade, desde casa para a divisória, as faces do encobrimentadouro que está sobre a arca, e não morre ele. Que eu sou visto sobre o encobrimentadouro. Nesta entra Aharon a sacralidade. Em touro, filho de gado, para pecado, e carneiro para subimento. Túnica de linho de sacralidade ele enroupa, e calções de linho estão sobre a carne dele. E em cíngulo de linho ele se cinta, e em turbante de linho ele se enrola. Vestes de sacralidade elas são, e ele banha nas águas a carne dele, e ele enroupa elas. E desde com a comunidade dos filhos de Israel, ele toma 2 de bodes de cabras, para pecado, e carneiro 1, para subimento. E faz aproximar Aharon o touro do pecado, que está para ele, e ele encobre atrás dele, e atrás da casa dele. E ele toma os 2 dos bodes, e ele faz acolunar eles para as faces de Yahvé, a abertura da tenda de período, e dá a Aharon sobre os 2 dos bodes sortes, sorte uma para Yahvé e sorte uma para Azazel, e faz aproximar Aharon o bode que sobe sobre ele a sorte para Yahvé, e ele faz ele pecado. E o bode que sobe sobre ele a sorte para Azazel, ele é feito ser acolunado vivo para as faces de Yahvé, para encobrir sobre ele, para despedir ele para Azazel, para o deserto. Uma pequena pausa para um café, antes que o novíssimo velho ar-condicionado das instalações da tenda do necromante, hoje com 22 grauzinhos marcados aqui, ferre com minha garganta. Eu digo novo velho ar-condicionado, porque se você não é um paraquedista, se você já está aqui na tenda há pelo menos uns 6 meses, você sabe que nós estávamos ali no outro cômodo. Lá não tinha ar-condicionado, então era um trabalho muito duro, eu ficava suando feito um porco. E aguentei isso 2 anos e meio porque eu julguei que o dinheiro arrecadado pelo canal e pelo apoio à tradução da Bíblia deveria ser revestido para a qualidade do canal. Então, se você olha os vídeos de 2022, a qualidade do conteúdo, sou suspeito para falar, mas me parece boa, mas a imagem, o som... Em 2023, você dá uma olhadinha, já deu uma melhoradinha. No meio do caminho eu fui catando trocados e trocando aqui e ali. Mas agora, em 2024, você olha e você cai da cadeira, porque o equipamento é de ponta. Eu gravo em 4K e 60 FPS. Quem entende do riscado sabe que eu estou fazendo para além da necessidade desse tipo de trabalho, mas que se dane o mundo, eu não me chamo Raimundo, se eu posso, eu faço.
Nesse aqui já tinha um ar-condicionado velho. Tão velhinho que ele um dia foi branco, mas agora ele está assim, cor de burro quando foge. Nós fizemos uma manutenção dele, reformamos tudo aqui, tudo com dinheiro arrecadado no processo de arrecadação normal e num processo de arrecadação específica. Comprei nova luz, emassamos todas as paredes, tiramos o guarda-vestido daqui, trouxemos a minha estante para cá, botamos os livros ali, pintamos a parede, trocamos a janela, colocamos um cortinado, trocamos o ventilador, botamos tomada em todas as paredes, metemos o fio da internet por dentro da parede, está tudo lindo, está tudo chique. E agora eu estou aqui com o problema de que fica um tantinho frio e a voz vai para o saco. Então sempre é bom um café quente. Eu vou começar o vídeo fazendo uma coisa que eu não faço, que é ler o comentário do Shuraki ao Azazel. Então, vamos ver o que se andam a dizer de Azazel por aí. Eu leio a Bíblia, ele clama Levítico. Azazel. Aí o Shuraki fala assim: explica-se esse nome pela raiz Azaz, ser forte, violento, de onde el violento, poder violento ou violência divina. Não assumo isso não. Os exegetas sempre se dividiram sobre o significado da palavra Azazel. Alguns pensam que é um nome de lugar, um local para onde o bode designado pela sorte era enviado. Outros supõem que Azazel é o nome de uma força oculta, de um demônio. Como apoio da primeira tese de que é um lugar, cita-se o versículo 22, que fala da terra da sentença. Eu não traduzo como terra da sentença, vocês vão ver mais à frente. Uma terra dura e terrível. Bobagem isso aqui. Essa interpretação considera o costume em vigor na época do Segundo Templo, época em que o bode era expulso para o deserto e lá jogado em um abismo. Isso aqui é o que se dizem que acontecia. Ele está falando como se isso acontecesse, mas isso aqui está dizendo que é assim que acontecia. Está citando o rabino que viveu 1000 anos depois. Cuidado para não acreditar em rabino. O pessoal acha que rabino é mais sério que pastor. A segunda tese é, hoje em dia, de modo geral, mais aceita. Azazel designaria uma força sobrenatural, um demônio reinando no deserto, como sugere esse versículo que opõe Azazel a Yahvé. O problema desses rabinos, desse judeu, desse pessoal religioso, chega da coceira, é que para eles, se não é Yahvé, é um demônio. Ô gente tacanha das meninges. Um dos bodes é destinado a Yahvé, fonte de todo bem. Bullshit! Bullshit! Shuraki. Isto aqui é titica de galinha. No capítulo anterior, Yahvé disse que na terra onde eu vou mandar você, depois de ter roubado a terra dos outros, eu vou mandar Tsaraate na sua casa. Todo bem, Shuraki? Toma vergonha nas fuças. Não dá mais, né? Já era. Não dá mais para tomar vergonha, não. O outro é esse príncipe das trevas que seria Azazel, esse demônio cabeludo ao qual era enviado um bode peludo. Vou ali defecar e já volto. A exegese hebraica posterior nele verá um nome de lugar ou um chefe dos anjos. Começou a tonteria. O intestino grosso vaza para a veia cava, em vez de sangue para o cérebro, vai titica. Aí os caras começam a escrever isso. Que cobiçaram as filhas dos homens. Ele teria ensinado aos humanos a arte das armas, das joias e dos cosméticos. Tem gente que acredita nessas bobagens. Uma tradição exegética que tem sua fonte na versão dos 70 e na Vulgata vê em Azazel o apelido do bode que era enviado ao deserto. Bem, se não for, Azazel é o nome do nosso bodezinho aqui. Deu umas boas chifradas? Tem um camarada ali que é muquirana, sovina, mão de vaca, não dá um like. Vai lá e quebra-lhe os glúteos da chifrada, Azazel. Segundo esse ensinamento adotado por Jerônimo, Azazel designaria exatamente o bode expiatório, Caper Emissários. Essa tradição foi adotada também pelos rabis. O bode seria designado de acordo com os anjos pecadores. Vai pro inferno, Rabi, vai falar bosta no quinto dos infernos. Uzá e Azael. O pessoal inventa, é tudo mentiroso. Essas religiões são construídas todas em cima de mentira,
Pastor, padre, rabino, o diabo inventa mentira, conta pra gente simples, a gente simples conta pra outra gente simples, aí é Goebbels. Uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade, para quem não tem 3 neurônios. Por contração, os 2 demônios, Uzá e Azael, vira Azazel, e a cabeça do sujeito vira pinico de velho catarrento. Kinri Davi, no século III, mais racional, vê em Azazel o nome da montanha para o qual o bode era levado para ser jogado em precipício. Isso aqui ele tirou do Oritimbó, porque você vai ver que em momento nenhum no texto fala de montanha nem precipício. É tudo enganador, tudo enganador. Fundamentalista, progressista, tudo enganador. Não vejo ninguém levar a sério quando se trata de orientar a comunidade. Enquanto o bode consagrado a Yahvé é oferecido em holocausto, é assim mesmo, se é consagrado a Yahvé, vai morrer na mão de sacerdote para deixar de ser besta. O consagrado a Azazel está vivinho lá, serelepe, no oásis. Aquele que se destina a Azazel não é destinado a um sacrifício, pois não é degolado. Há uma semelhança entre o gesto que consiste em enviar o pássaro das purificações para o céu, em direção ao campo, e aquele que larga o bode rumo ao deserto, vide Levítico 14:7. Nos 2 casos, presume-se que o animal carregue com ele as faltas do povo. A cerimônia era solene. Após tirar a sorte, o sumo sacerdote colocava as 2 mãos sobre a cabeça do bode e reconhecia as faltas do povo. O bode era então remetido no momento certo ao homem que o perseguia pelos desertos até a beira do precipício. Não sei de onde tirou precipício, do fiofó. De fato, no fiofó tem um precipício, né, para dentro ou para fora, dependendo da situação onde a mente do sujeito esteja, em que ele o fazia cair. Bullshit, isso não está escrito em canto nenhum, só nas invencionices rabínicas. Entretanto, a parte essencial do rito consistia na expulsão do bode para o deserto. O sumo sacerdote não esperava que ele fosse morto para, no santuário, terminar de maneira satisfatória as cerimônias das absolvições. Os ritos a serem realizados com o bode para Azazel serão definidos posteriormente nos versículos 20 e 22. Veja que essas explicações desse material pseudo-acadêmico são explicações teológicas, baseadas na invencionice do rabino, e em algum momento o Shuraki disse que tudo aquilo é invencionice. Não, o desavisado, o que nasceu com a fortuna do faz-me otário que eu gosto, vai ler essas imbecilidades todas, porque tudo aquilo ali é imbecilidade, e vai tomar como informação científica. E não vai nem se dar conta de que o texto nem de montanha fala. Então, feito o preâmbulo com as titicas de galinha morta, com cloaca vazada, que circulam nessas literaturas edificantes e ganhadoras de prêmios, vamos dar uma olhadinha no texto. Muito bem, eu vou com calma porque, para mim, esse texto é montado. Mas eu vou explicar a montagem na medida em que a situação for se configurando, está bem? Teremos 3 vídeos relativamente densos, porque estamos lidando na minha avaliação, fique livre para concordar ou não com isso, numa montagem. E fala Yahvé a Moshe, depois da morte dos 2 dos filhos de Aharon, no se aproximar deles para as faces de Yahvé, e eles morrem. Está fazendo referência àquele texto espiritualíssimo, quando Yahvé mata o pastor não contratado para trabalhar na comunidade, né? Só o pastor contratado pode. Se alguém tentar tirar o lugar dele, tem que morrer, né? Então, Yahvé matou os 2 filhos de Aharon porque não eram do sistema. E diz Yahvé a Moshe, fala tu a Aharon. Então, Yahvé está orientando Moshe, que vai orientar Aharon. Não sei por que Yahvé não fala direto com Aharon, porque nos outros textos Yahvé fala com Moshe e Aharon. Então, Yahvé acorda, hoje eu vou falar com os 2. Aí o outro dia, estou com saco não, hoje eu vou falar só com Moshe. Ou seja, não tem padrão nenhum.
Quando o escritor quer dizer que fala com dois, fala com dois. Quando ele não quer, fala com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão é telefone sem fio. Aí a orientação para Arão é: não entre na sacralidade, que é como nós, evangelizados, conhecemos o santo dos santos, né? Eu não traduzo santo, eu traduzo sacralidade. Então, não entre na sacralidade. Se entrar, vai morrer, ele diz. A sacralidade ficava dentro da divisória, né? Se você pensa a Igreja Católica, lá tem o altar, né? Então, aquela parte do altar é o Santo dos Santos e a parte de cá é a nave. E onde fica o altar lá na Igreja Católica, ou o púlpito nas igrejas evangélicas, dali para lá era a sacralidade. Então, a expressão aí, desde casa para a divisória, ao pé da letra, significa a parte de dentro da divisória. Desde casa, em hebraico, é uma expressão que significa dentro, desde casa. Então, você não pode entrar para dentro da divisória e olhar para o encobrimentadouro, que é como você conhece o propiciatório nas Bíblias evangélicas, que está sobre a arca, que você conhece como arca mesmo, senão você morre. Se você entrar, morre, porque ninguém pode olhar para a minha cara. Eu vou aparecer sobre o encobrimentador, eu apareço lá, e se então Arão entrar, vai morrer. Vou explicar o que ele vai fazer para entrar no propiciatório. Primeiro, ele vai pegar um touro par. Algumas Bíblias botam novilho, mas se você pegar a palavra par na Bíblia, em outros lugares é o touro, o tourão. Sabe? O possuído, sabe? O bem dotado, o touro. Então, pega um touro, filho de gado para pecado e carneiro para subimento. Aqui eu já vou fazer uma primeira observação. Veja, há uma orientação direcionada para um rito específico. Como é que Arão pode entrar na tenda e, entrando na tenda, eu já ia dizer entrar na tenda do necromante. Você viu que eu travei? E entrando na tenda, entrar lá na sacralidade, no Santo dos Santos. Aí ele tem que, antes, fazer o sacrifício de um touro e o sacrifício de um carneiro. Não tem nada de bode aí. Para mim, alguém vai pegar o texto de Azazel e vai enfiar aí dentro. E daqui a pouco a gente fala do texto de Azazel, o que eu acho que é o texto de Azazel. Que não é nenhuma daquelas bobagens ali que a gente leu, do Shuraki, mas se desdobra a partir de uns ramos que foram ideologicamente tratados, porque na cabeça de pinico de velho catarrento e com diarreia de tomar antibiótico. Ou é Yahvé ou é o demônio. Tem Tsaraate nessa sinagoga que diz essas besteiras. Então não tem nada de bode por enquanto. É um rito para o sumo sacerdote poder entrar, porque Arão aí é uma projeção do sumo sacerdote. Para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e poder ser o gostosão. Eu vou levantar o braço aqui da cadeira, porque às vezes encosta na mesa, você está vendo? Aí balança a câmera aí, me dá até tontura. Vou levantar ele aqui para que se eu virar a cadeira não vai encostar. Ó. Muito bem. E não fala nada de dois bodes, um bode para Yahvé, um bode para Azazel. Fala do touro e do carneiro, que é para fazer o sacrifício, para Arão tirar todas as sujeirinhas, né, do pinto sem pele, do sovaco, da virilha, das dobrinhas, para quando ele entrar lá no Santo dos Santos, Yahvé não matar ele. Porque Yahvé fica assim numa sinuca de bico. Você conhece a expressão? Numa sinuca de bico? Ele gosta de matar. Então, quando ele vê vindo Arão, o coração dele acelera, vou matar, vou matar, vou matar. Mas se ele mata o Arão, aí o pessoal não vai ficar trazendo o sacrifício para ele comer a gordurinha, o torresminho com o rum do Fidel Castro. Então ele, eu queria matar, mas eu vou arrumar um jeito de não matar. Ah, mas aí ele mata dois touros, em vez de eu matar um sacerdote mentiroso, eu mato um touro e um carneiro, saio ganhando gordurinha. Mas no fundo ele fica comendo a gordurinha do touro e do carneiro, olhando para Arão. Aquelas coxas fritas, aquela pancinha. O negócio de Yahvé é matar. Aqui você já percebeu, né?
Aí o sacerdote, então, não é só matar o bicho, não. Tem que fazer lá o concurso de fantasia, as roupas do Vaticano. Túnica de linho, as cuecas de linho para o pinto sem pele não roçar na túnica, vai roçar na cueca. No samba-canção, no calção de linho. Um símbolo, o símbolo aí é o cinto, né, de prender a túnica e o calção. E um turbante que ele vai enrolar na cabeça. Esse verbo é muito engraçado, né? Porque ele expressa bem como é o turbante. O turbante não é algo que você põe na cabeça, enrola assim, né? E o verbo aí, o turbante de linho, ele se enrola, você consegue fechar o olho e imaginar o sujeito pondo o turbante, né? Muito legal. São vestes de sacralidade. Qualquer coisa que ele vai fazer ritualmente tem que botar. Túnica, calção, símbolo e turbante. Aí antes, obviamente, alguém esqueceu, então botou o que tinha que ser feito antes e depois. Antes ele banha nas águas, já tinha escrito, o papel é muito caro, ele bota no final, bota a roupa, banha não. Primeiro banha, depois bota a roupa, mas o cara enrolou, ficou assim mesmo. E enroupa as roupas. Esse enroupa aí eu boto porque o verbo é o mesmo da raiz roupa, e tem o verbo, a palavra veste. Esse verbo não é da raiz de veste, é da raiz de roupa. Então não é veste, a roupa é. Enroupa a veste. Engraçado, né? Eles poderiam usar a mesma raiz para o substantivo, né? Mas não. Aí, veja, desde com a comunidade dos filhos de Israel, ele pega 2 bodes de cabras. Apareceu o bode. Para pecado, 2 bodes de cabra para pecado e 1 carneiro para subimento. Então, anote aí, nós já temos 1 touro, 1 carneiro, aí agora fala de 2 bodes de cabra e fala de mais 1 carneiro. Então, nós temos 1 touro, 2 carneiros, 2 bodes. E faz aproximar a Aharon o touro do pecado, ó. Se você tirar o verso 5, não faz diferença. Tira o verso 5, tira o negócio dos 2 bodes e o carneiro. Já tinha lá o touro e o carneiro. Então o verso 5 pode ser tranquilamente interpretado como um acréscimo. Então Aharon aproxima o touro do pecado, aí o touro, tudo bem que eu sou chifrudo, mas que pecado eu tenho? Mas é o touro do pecado. E ele encobre atrás dele. Esse encobre atrás dele é um termo técnico, né? Encobre a favor dele. Encobre em benefício dele. Mas a palavra é atrás. É a mesma coisa que você diz, ele está atrás da parede. É a mesma palavra, atrás. Mas aí tem um significado técnico, né? Não é que ele bota o touro nas costas. É porque encobre o touro, ou seja, ele faz o ritual sacrificial em benefício dele. O próprio sacerdote. Porque o sacerdote também tem sujeirinhas nas dobrinhas da pele. Tem que usar o óleo Johnson de Yahvé, que é matar o boi. Então ele matou lá, vai fazer a morte do touro. O touro morreu triste, aberto. Poxa, eu achei que ia virar lá uma picanha. Vou virar comida para um mito. Aí encobre. Aí ele pega os 2 bodes. Ó, aí já entrou os bodes. E ele faz a colunar, ele bota os 2 diante de Yahvé. A colunar é um termo muito específico do hebraico que significa ficar de pé, né? É a mesma palavra para coluna, não tem a coluna do templo? É a mesma palavra. Então eu traduzo a colunar. Por quê, professor? Porque eu posso. Então, a colunar. Ele acoluna eles diante das faces de Yahvé, ou seja, na frente da tenda, do altar, para um lugar lá onde eles dizem que Yahvé está, que não está nada porque Yahvé não existe, mas o sacerdote diz, Yahvé está aqui. Yahvé está no meu sentimento, aí essas bobagens, todo mundo acredita. E aí, inclusive, ele especifica, né, que é a abertura da tenda de período. Então, a tenda está ali, o altar está lá atrás, ele bota os 2 bodes virados com a cara lá para a tenda. Aí um bode olha para o outro e fala, tomara que você seja o bode da morte, que eu não quero morrer, não. Aí eu estou torcendo aqui para que você seja o bode da morte. Aí fica ali os cabritos conversando. Aí Aharon vai jogar sorte. Aí o bode danou-se. Eu sou azarado. O bode azarado já sabe que se lascou. Aí ele vai jogar sorte. O bode vai ser para Yahvé e a outra o bode vai ser para Azazel. Aí aqui já temos uma primeira questão. A sintaxe é a mesma. Uma sorte para
Yahvé e outra sorte para Azazel. A sintaxe é a mesma. O que seria? Bem, para Yahvé significa para o Deus Yahvé. Para Azazel significaria o quê? Não dá para saber. Por enquanto não tenho a mínima ideia. Quem tentar explicar qualquer coisa a partir do verso 8 está tirando do Oritimbó. Sabe? Comprou uma pinça, tipo aquelas lá dos Serafim e Isaías 6, aí introduz no fiofó e tira de lá uma explicação. Porque daí não dá para explicar nada. A única coisa que temos é um termo. E veja que ela não está nem escrito no padrão. Quando você pega uma palavra como Israel, ela está separado. Ela está separado. Aí não. Azazel. Zel, não é Z-L. Ela não está separado. Não é possível nem a gente afirmar categoricamente que ela aí é uma referência a ela. Entende o que eu estou dizendo? Se você está vendo que a palavra Azazel, se você olhar lá na seção em que eu mostro para você, volte o vídeo lá que você vai ver, começa com uma gutural que não se representa, então na transliteração tem um apóstrofo, aí tem asa, depois outro apóstrofo e aí zel, não el. Quando a palavra é composta com o nome el, você tem a palavra que pode ou não começar com apóstrofo. Israel, no caso, não começa com Yod. Aí é Isra, apóstrofo, que é o Aleph, a correspondência ao Aleph, e aí El. Azazel não tem nada disso. Na minha opinião, El aí não tem relação com El, gramaticamente falando. Agora, cada um fique à vontade para considerar o que quiser, eventualmente até inventar o que quiser. Mas se ninguém me mostrar uma palavra na Bíblia que é indiscutivelmente vinculada a ela, que seja grafada assim, aí eu posso considerar. Esta grafia não me autoriza a considerar que seja uma construção de uma palavra com ela. O apóstolo teria que estar depois do Zain e antes da vogal E. Não é o caso. Vá lá e olhe no hebraico se quiser. Aliás, o hebraico foi projetado. Aí faz aproximar Aharon, o bode sortudo que caiu Yahvé. Ele, maldito Yahvé, desgraçado, vou virar picanha na boca de Yahvé, Yahvé vai me devorar. E aí ele pega esse bode que caiu para Yahvé, já sabe, né? Caiu para Yahvé, vai ser frito. Não tem liberdade. Se o seu destino é Yahvé, é morrer. Não tem liberdade, você está ferrado. Tipo o bode lá que ganhou a sorte. Eu chamaria de azar. Desgraçado azar. Aí ele é preparado como sacrifício ao pecado. E o bode que sobe sobre ele, a sorte para Azazel, não Azazel, não é Azazel, é Azazel. Para mim não tem nada a ver com El, isso aí. Não, ele vai ficar vivinho diante das faces de Yahvé, dançando a dancinha. Sobrevivi, tchuru, sobrevivi, tchuru, não morri, não morri, não morri. Aí o outro bode, pô, vou morrer. Foi mal, vou celebrar não. Aí ele fica todo triste, ai, que pena que eu sobrevivi. E ele vai ficar vivo, olha que coisa interessante, para encobrir sobre ele. Mas como assim? Como é que você vai encobrir com um bicho vivo? Isso lembra, como nós vimos ali na nota do Shuraki, aquele ritual em que tem dois pássaros. Um morre, tadinho, e o outro é solto. É o mesmo ritual. Não tem diferença nenhuma. A atenção é dada ao Azazel porque pode. Aí tem esses imbecis da Trindade, essas cavalgaduras do Espírito Santo, que olhou um bode, já vê. Se o cara é religioso, olhou para um bode, vê o diabo. E se ele é um tresloucado das filosofias idiotas, ele vê maçonaria. Coitado do bode. Mas o ritual é o mesmo. Ninguém dá atenção ao passarinho lá que é solto. Agora, ao bode que é solto, todo mundo dá atenção porque
É bode. Então bode é o diabo, é Satanás, é o chifrudo, é o corno do inferno, ou é lá o mascote da maçonaria. Tacanhez, ignorância. É o mesmo tipo de ritual. Agora, o que precisa ser explicado é um ritual sem matar o bicho? Isso não faz parte da tradição sacerdotal. Porque ele vai ser usado para encobrir as faltas do povo nessa situação, mas veja que não está escrito, é só para encobrir. Quando ele for despedido para Azazel, viu? Despedido para Azazel. Azazel não pode ser o nome do bode. A gente vai chamar o nosso bode Azazel, mas ele vai ser despedido para Azazel. O outro é morto para Yahvé, esse é despedido para Azazel. Então, Azazel aí ou é um ser ou é um lugar, ou uma função. Não dá para decidir. No deserto. É deserto, não tem nada de montanha, não tem nada de abismo. Esquece aquelas bobagens que você leu ali do Shuraki. Então, na minha opinião, nós estamos diante, especulação, de sobrevivência de ritual pré-exílico. De sobrevivência, muito provavelmente, de rituais levíticos, anteriores ao Templo de Jerusalém, em que não estava imperando a teologia de que Deus, Yahvé, considera pecadores todos os judeus. Não existe teologia do pecado geral de egípcios, babilônios. Humanidade nem fala, porque quem enxergar a humanidade na Bíblia é um idiota completo. Com todo respeito, se você enxerga humanidade na Bíblia, você é idiota. Com todo respeito. Não tem humanidade na Bíblia. Então, no máximo, a gente poderia considerar, aí a gente seria meio idiota, seria 333, meio besta, que as noções de pecado ali valeriam para egípcio, para babilônio. Esquece essas tonterias, porque tudo quanto é teólogo que se exegeta não vale o que o gato enterra, se ensina para você essas bobagens. A teologia judaica valia só para judeu. Então, o sacerdote do Templo de Jerusalém vai inventar a mentira. Ô, colega, mito é mentira, tá? Para de mentir para os seus alunos. Mito é mentira. O sacerdote vai inventar a mentira de que Yahvé considera os judeus pecadores, vai matar todo mundo, mas o judeu pecador pode adiar a morte matando o bicho lá no Templo de Jerusalém. O sacerdote de Jerusalém vai inventar isso no século V. Mas antes, os levitas eram sacerdotes de sacrifícios ao modo egípcio, babilônico, de Canaã e do candomblé. Então, eu acho que como eles eram sacerdotes taumaturgos, curandeiros, benzedeiros, essas coisas, tinha lá um ritual em que ele pegava o passarinho e sacudia assim na pessoa, igual tem no candomblé, aí sacode lá. E também fazia o sacrifício do bode, que pega o bode, esfrega nas costas da pessoa, esfrega na barriga, esfrega na... Ah, então com dor no braço, aí esfrega o bode ali. E eles simplesmente iam fazer um sacrifício para a divindade, qualquer que seja, porque eles eram politeístas, e o outro ele soltava na mitologia simpática, pensando em simpatia, de que o mal, a dor, qualquer coisa que fosse que tivesse ali no paciente, fosse transferido para o animal, seja o passarinho, seja o bode, e mandado embora para o deserto, para o campo. Veja que não é o deserto. O bode vai para o deserto, mas o passarinho é solto no campo. Então, nem o deserto aí é específico. É onde você está. Se você está no deserto, você solta no deserto. Se você está na floresta, você solta na floresta. Se você está no campo, você solta no campo. Então, na minha opinião, o que nós temos aí é levitas levando para o Templo de Jerusalém antigos rituais que vão ser domesticados para dentro da tradição sacerdotal, mas subsumidos ao ritual de expiação de sangue. Deviam ser rituais tão famosos que o Templo de Jerusalém pode ter pensado: se a gente mantiver a prática levita, alterando a significação, fica mais fácil para o povo se acostumar com a nova religião que a gente está inventando. Porque quando ele fala, mas isso não era assim, não, olha o bode aí, olha o bode. Não era assim, o passarinho, solta o passarinho, aí quando solta o passarinho, mudou tudo, mas não mudou nada. Na minha opinião,
Isso tem nada a ver com demônio, porque não tinha demônio no período pré-exílico, não existe demônio na cultura bíblica, esquece essas imbecilidades. Quando esses rabinos, esses pastores, esses padres falam isso, tem tsaraate na cabeça. E isso aí era, para mim, um ritual que ainda é praticado até hoje pelo candomblé, por exemplo. Uma sobrevivência, um fóssil cultural que não está mais aí no sentido do fóssil, mas recebeu uma ressignificação. Agora foi enfiado dentro de um outro ritual de matar bicho, porque aí o sentido maior de ter que matar o bicho para Yahvé não matar o próprio sumo sacerdote dissolve a noção de que pode soltar o bicho sem precisar matar. Não é por outra razão que no Novo Testamento dirá: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Se você tira a tradição do bode desse contexto, então tem sim remissão de pecados sem derramamento de sangue. Afinal de contas, o bode foi liberado, mas enfiado dentro de um contexto maior. Ninguém nem se dá conta, mas foi entregue? Aí começa a ver, não, ele foi entregue como pagamento para o diabo. Burro, burro! Quem disser isso, zurra, é língua estranha, é o burro tentando explicar o bode, e o bode sabe mais do que o burro. Tem nada de demônio no Antigo Testamento. Se você enxerga demônio no Antigo Testamento, você tem demônio. É o perdigoto pastoral que entrou nos seus canais lacrimais, porque você chorava a miséria de tanta asneira que você ouvia do pastor, mas achava que aquilo era espiritualidade. Então você abria o canal lacrimal, entrava o perdigoto pastoral e você está cheio de demônio. Esquece essas bobagens. A gente vai voltar a ver Azazel no próximo vídeo, vai ter mais uma informaçãozinha, mas por enquanto, para mim, é isso. Sobrevivência de um antigo ritual levítico do período pré-sacerdotal, em que eles eram como que o pessoal do candomblé. Não tinha nada de a divindade vai matar vocês, era doença, estropiação, espinhela caída, pulso aberto, e aí tem a benzedeira, tem um sujeito que sacode a galinha na sua cabeça, tem um sujeito que sacode o bode na sua cabeça, para transferir ali para a doença e mandar a doença para o raio que o parta. Esse bode não vai para o raio que o parta, esse bode vai para Azazel, levando as estrumices. Como é tudo mito, tudo é bobagem, não tem nada disso, o bode foi livre, leve, solto, e Azazel está aqui todo feliz, porque acharam que ele estava carregando as chagas de um pobre coitado nas mãos de um sacripanta manipulador, mas ele sobreviveu. Então está aqui dando pulinhos, sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi. Bem-vindo, Azazel, a tenda do necromante ao espaço da lucidez. Vá de retrobobagem pastoral, padral e sinagogal. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia. Esse aí mesmo, www.nossabiblialivre.com. Eu fiz a informação semanal sobre a quantas andam as visualizações do canal. Estamos a 9.600.000 e poucos mil, menos de 400.000 visualizações para bater 10 milhões. Acho que são favas contadas. Se tudo continuar como está, a gente alcançar 10 milhões de visualizações até 28 de outubro, quando a gente vai comemorar 1000 dias da Tenda do Necromante. Então serão 1000 dias da Tenda do Necromante, 10 milhões de visualizações. Obrigado àqueles que estão se empenhando, e eu sei disso porque fazem comentários. 10 milhões em 1000, 10 milhões em 1000, 10 milhões em 1000. Por dia são dezenas de comentários assim, então tem um povo aí engajado, torcendo tanto quanto eu para o sucesso deste canal. Fico por aqui, não vou tomar este café porque com ar-condicionado novinho, velhinho, funcionando, já virou sorvete, mas até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.